Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho. Não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Este trecho está na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. Oi, eu sou o Jonas. Oi, eu sou a Ana Karenina, seja bem-vinda ao Pode Evoluir. E estamos aqui hoje com o nosso amigo, super convidado, Max, que é trabalhador da Casa Espírita Bom Samaritano, onde ele desenvolve um lindo trabalho de assistência e acolhimento para a população em situação de rua. Então, seja muito bem-vindo, meu amigo, ao nosso Pode Evoluir. Minha amiga Karenina, meu amigo Jonas, eu agradeço muito ao convite, espero poder contribuir, podermos evoluir juntos, né, com essa proposta do tema que vai ser abordado hoje e que as nossas palavras possam somar na vida de todos nós, né, daqueles que vão nos ouvir, nos assistir, de todos nós que estamos aqui gravando. Isso, e ele está aqui hoje, né, para trazer algumas reflexões sobre uma temática que eu particularmente amo, que é a prática da caridade, como dizia Jesus. Excelente. Vamos lá para a primeira pergunta, que é a seguinte. Muitas pessoas falam que fazer caridade é doar algum bem material, como uma cesta básica ou dar esmolas, por exemplo. Mas, segundo o Espiritismo, a caridade se resume a isso? Boa pergunta, Jonas, e vamos tentar responder de acordo com o que a gente vem aprendendo ao longo do período que a gente vem estudando o Espiritismo e buscando colocar em prática. Se a gente regressar à própria leitura que foi feita agora no início, né, da Carta de Paulo, ele faz uma apresentação de várias coisas que se a gente tivesse feito, e olha que são coisas grandiosas, veja, da própria vida, né? Ou vender tudo que você tem e dar aos pobres, mas se não fizer com caridade, se não houver caridade nessa ação, nessa iniciativa, ele ainda é muito enfático. Eu talvez tivesse escrito diferente, não que eu queira mudar a frase de Paulo, mas ele é muito forte para dizer assim, não serviria de nada. Eu acho que serviria, claro, porque é o primeiro passo, mas do ponto de vista de caridade, realmente, se você pensa que é caridade, se você fizer, mas o seu coração não estiver envolvido com as qualidades que ele descreve logo em seguida, aí de fato você não terá feito ou vivenciado a caridade. Então a gente pode dizer que em uma doação de uma cesta básica, em doação de um alimento, pode haver sim e a caridade na sua maior essência. Mas a gente não pode dizer que a caridade está restrita numa iniciativa como essa, porque se a gente voltar, vamos pegar o próprio Paulo, quando ele diz que a caridade, ela, por exemplo, não se enche de orgulho, né? Ele diz assim, e muitas vezes nós fazemos a doação com o coração cheio de orgulho, ó, não é melindrosa, aqui na minha tradução, acho que se eu ler outra palavra, não se melindra, não se irrita com nada, mas aí a pessoa recebe a cesta básica e, puxa, pensei que tinha mais coisas. Aí o coração se irrita, poxa, eu estou fazendo uma doação e a pessoa que deveria receber com gratidão está me respondendo assim.
A gente vai experimentar isso. Então, se o nosso coração houver uma irritação, a gente vai descobrir que não houve caridade na essência daquela iniciativa. Não podemos dizer que aquilo foi ruim ou vai se perder, mas precisa ter algo mais. E é por isso que é interessante o estudo da doutrina espírita, quando a gente vai para o Livro dos Espíritos e descobre que o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus, uma pergunta muito tradicional, Ana Karenina já deve ter memorizado ela há muito mais tempo do que eu, mas a pergunta 886, e as pessoas até gostam de dizer que é o BIP, que são as iniciais das 3 palavras, não é? Benevolência, para com todos, que significa fazer o bem, ser bondoso, ser generoso, mas com um coração verdadeiramente bom, não apenas querendo fazer, esperando ou desejando que você me agradeça, ou que você me aplauda, ou que alguém, como a gente aprende, dá com a mão e a outra mão está vendo, no sentido, tem uma comunidade toda vendo ali para lhe aplaudir. Não, não pode ser assim. Então a benevolência estaria relacionada às ações, às iniciativas bondosas, generosas, que podem envolver doação de coisas ou não. Veja, a gente está só na letra B do BIP, mas se a gente for pensar em Jesus, Jesus não tinha nenhuma pedra para reclinar a sua cabeça, mas a gente não pode aqui a gente pode fazer uma enquete e a resposta unânime vai ser de que Jesus foi o homem mais caridoso que passou na Terra, mesmo não tendo nada para doar para as pessoas. Então a gente vai identificar que a benevolência é a primeira, pelo menos a primeira qualidade ou característica da caridade conforme Jesus entendia. Uma outra, a indulgência, e essa é muito interessante porque a indulgência, ela fala daquilo que eu vejo no outro e como eu vejo no outro. Em Espiritismo, a palavra indulgência tem algumas, no dicionário, tem algumas interpretações, tem alguns significados, né? Mas no Espiritismo, quando a gente fala de indulgência, nós estamos falando de não observar, não perceber, não identificar e muito menos não fazer o defeito que o outro tenha, que aquilo se torne muito estridente. A gente percebe, nós somos humanos, às vezes a gente percebe visualmente, a gente percebe no tom de voz, a gente percebe no comportamento, a gente percebe até mesmo num toque que aquela pessoa, ela imprime uma característica que não é boa, que não é agradável, que não traz um sentimento bom, ou que não é correto ou coerente com condutas, etc. Mas o indulgente, ele não olha para a pessoa dessa forma. O indulgente, eu penso muito como a pessoa que tem a pureza no coração. Jesus fala sobre bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. E aí eu penso que a pessoa pura é aquela que consegue ver Deus em tudo. Então ele não vê o defeito, ele vê Deus, porque ele também enxerga o próprio defeito. Então, o indulgente, a pessoa indulgente é aquele que está preocupado em se corrigir, em ser melhor, e identifica, claro, porque a menos que seja uma pessoa muito ingênua, mas vai identificar comportamentos que não são muitas vezes adequados, mas isso não é algo que vai interferir de ele se aproximar, muitas vezes até o contrário. Talvez aquele problema ou aquele desvio de conduta que a outra pessoa apresenta, que faz com que eu me aproxime para buscar imprimir uma outra característica que seja, não vou dizer para afrontar, mas que seja para apresentar outras possibilidades. E aí eu penso que a presença, por exemplo, de Jesus na Terra, ela é uma presença que comove o mundo, porque ele, em toda a sua pureza, inclusive a gente vai ver ele fazendo refeições com pessoas de má vida, não é? Andando com pecadores e sendo criticado por aquilo. Mas aquele era o objetivo dele, porque que outra referência um pecador pode ter se não seja uma referência boa, se não seja de uma pessoa boa que venha a se aproximar. Então, não que o caridoso se ache melhor qualquer coisa, mas ele sabe que pode fazer algo e eu não estou preocupado com o seu comportamento. Então, o indulgente é aquele que não olha o defeito do outro como algo de grande importância. Não é algo que é significativo, não, porque eu também sou cheio de defeitos. Então, essa é a segunda característica da ação de caridade, como Jesus entendia. E
o perdão das ofensas, que aí talvez é um nível ainda mais. Então, veja, a gente provocou aqui a questão da doação da cesta básica. A pessoa recebeu, puxa, eu pensei que vinha, sei lá, 5 quilos de feijão e você só me deu metade de 1 quilo. Eu disse, puxa, meu irmão, e aí recebe uma ofensa, às vezes a pessoa joga na sua cara, e aí como é que você vai lidar com isso? Às vezes a pessoa não consegue perdoar, e tem gente até que desiste de vivenciar obras que a gente, no popular, chama de caridade, que na verdade são obras mais, a gente pode dizer assim, sociais, né? De níveis de assistência e promoção social do que de caridade mesmo, porque a caridade é uma coisa muito individual. Não tenho como dizer que a gente vai fazer uma obra de caridade e que todas as pessoas serão caridosas. Vai depender muito do coração de cada um. Se ele consegue ser benevolente, se ele consegue ser indulgente, se consegue perdoar as ofensas, aí sim a gente pode dizer que naquelas iniciativas, naquelas ações, sim, a caridade ela está começando a permear. Então, não sei se respondemos a primeira pergunta, mas quero também, se vocês quiserem participar, viu? Fiquem à vontade também, como estou me sentindo à vontade, viu? Para a gente conversar. Eu queria comentar sobre essa sua fala, porque eu acho muito interessante falar sobre isso, porque geralmente nós confundimos muito a caridade, né, com as práticas sociais, como você bem falou. Mas a caridade, segundo Jesus, ela está muito além disso, ela é muito mais profunda, e inclusive deve estar presente dentro da nossa vivência cotidiana, nossa família, né, nossa vida profissional, pessoal. Então, é uma prática que ela não se resume a fazer trabalhos sociais. Né? Mas, apesar disso, os trabalhos sociais são ótimas oportunidades de fazermos esses trabalhos, de desenvolvermos essa caridade. E aí, trazemos mais um questionamento, né, através disso, que é para você, né, dentro da sua vivência, dentro do que você vem experienciando, qual seria o maior desafio nessa prática da caridade, né? Não só incluindo os trabalhos sociais, mas realmente no cotidiano, porque nem todos, provavelmente, estão nos ouvindo, nos assistindo, fazem parte do trabalho, mas como é que a gente, né, já pode começar a enxergar quais seriam esses desafios dentro dessa prática da caridade? Sim. Pois bem, são desafios bastante desafiadores. E aí vocês provocaram muito, porque vocês leram Paulo na sua carta aos Coríntios, né, que chamam. E aí ele faz uma declaração de princípios que são extremamente, não vou dizer difíceis, mas são extremamente, me ajudem com a palavra assim, que desafiadores de alcançar, né? Imagina, dar a própria vida, mas se você não fizer isso, e aí às vezes eu fico pensando, para quem faz algumas leituras, né? Porque a gente tem que entender que aqui a oportunidade do podcast que estamos trabalhando é para pessoas espíritas e não espíritas. Então a gente vai falar também pensando que não espíritas, né, ou principiantes espíritas vão assistir em algum momento. E, por exemplo, Emmanuel, que é um dos grandes trabalhadores que na espiritualidade trabalhou no século passado aqui no Brasil, ditando diversas obras, das quais a gente muitas utiliza como referência de vida mesmo. E aí a gente pensa assim, peraí, mas Emmanuel, ele escreveu um livro chamado 50 anos depois. 50 anos depois, ele narra a história de um espírito sério, um espírito extremamente iluminado, mas ele tem uma passagem na história. E ele é um escravo, ele é cristão. Na sua reencarnação anterior, ele foi conhecido como o romano, orgulhoso, e aí ele até encontra com Jesus, mas o seu coração não consegue se converter aquele impacto que a presença de Jesus causou, mas ele ficou mexido. Sim. Ao final da vida, ele já está tendendo ao cristianismo. Isso. Mas no livro seguinte ele já é cristão e é um escravo extremamente culto, humilde, né? Nestório, exatamente. Ele é extremamente humilde, simples, muito inteligente, culto, trabalhador e morre. E aí eu peço desculpas, como a história não é sobre ele, mas eu vou contar o que acontece com ele. Ele morre numa daquelas arenas que os cristãos morreram. Então, se a gente for pensar assim, bom,
Ele morreu em nome de Jesus, defendendo uma causa cristã. A sua esposa, o seu espírito mais vinculado a ele, Lívia, que foi na reencarnação anterior, teve a mesma morte, mas ela, ao desencarnar, ela já alcançou um nível de espiritualidade muito além do que ele, ainda hoje, 2000 anos depois, ainda não alcançou. Ou seja, ele entregou a própria vida, ele se doou ao Cristo já naquela segunda existência e vem se doando, mas a sua espiritualidade, e aqui a gente não está, porque a gente nem tem essa capacidade de mensurar, mas as informações que nós temos é que ela é um espírito já muito iluminado, enquanto ele ainda está mais aqui, mas para a gente ele é um grande espírito. Sim. Já. Mas o que queremos dizer? Então, o desafio os desafios, eles são no nível que talvez a gente precise fazer o seguinte, olhar agora para dentro, porque veja, ele deu a própria vida, ele faz o esforço externo de fazer tudo o que era possível, agora precisa a gente fazer a transformação interior, e aí a transformação interior é aquela que, quando a gente regressa aqui, eu vou voltar para uma mensagem do Espírito Miguel, até comentei outro dia num trabalho que a gente estava, eu e Ana Karenina e outro grupo lá, a mensagem chama A Piedade, no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, onde a gente trabalha, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Na piedade, essa mensagem, o Espírito Miguel começa dizendo assim, a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Primeira coisa, vamos entender o que é piedade. Piedade está relacionado com o sentimento, para algumas pessoas é como se fosse pena, não é? Mas a piedade a gente tem que entender aqui que é muito mais do que isso. A piedade é o sentimento que o seu coração foi envolvido ao contato com alguém. No caso, vai tratar de algum sofrimento, então relacionado ao sofrimento. E olha como ele conduz. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Antes de terminar, voltando ainda à primeira pergunta, às vezes eu dou uma cesta básica sem me deixar enternecer, às vezes eu nem sei quem é, às vezes eu só entrego, não tenho o menor conhecimento, então meu coração não chegou a se enternecer. Então eu fiz um gesto nobre, uma boa ação, tive uma iniciativa de beneficência, mas eu não posso dizer que tem caridade, porque não houve esse sentimento da piedade. E aí vamos mais um pouquinho, porque é onde eu quero chegar, está na frase seguinte. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas. Agora, esse é o ponto que eu queria chegar. Essa mensagem merece muito, muito tempo da gente para meditar, tá bom? Depois fica aí uma recomendação da gente ler. É a única mensagem desse Espírito em toda a codificação espírita, o Espírito Miguel. Mas quando ele disse isso aqui, e quando eu pela primeira vez percebi, ele está dizendo assim, ó. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas. Então, imagina alguém que está com uma ferida, vamos olhar o desenho da imagem, né? Sim. Você tem uma ferida e eu estou vendo a sua ferida. A minha lágrima, quando toca na sua ferida, é um bálsamo. Por que ele está dizendo isso na nossa percepção? Aquele que está sofrendo percebeu que você sentiu a dor dele na sua lágrima. Então, no momento em que você não tem nada para oferecer, e é isso que eu acho que Jesus, ele é mágico, e aí existe uma obra chamada Jesus no Lar, que nós também comentamos no mesmo momento lá. Jesus no Lar é uma obra que tem várias histórias, onde os discípulos, onde pessoas ali da comunidade, da família próxima a Pedro, eles, numa reunião noturna, sempre Jesus saía com uma história, algum conto, algumas orientações, e sempre de uma profundidade de reflexões. Mas existe uma coisa nas entrelinhas que, assim, são eu não sou bom de português, mas são as expressões que o narrador
escreve sobre como Jesus tratava. Por exemplo, algumas vezes ele diz assim: e com serenidade Jesus contou uma história, e com um olhar penetrante Jesus descreveu. E tem um daqueles lá que eu não me lembro exatamente qual a situação, qual a história, mas a pessoa está muito triste, contando e fazendo uma pergunta a Jesus. E aí é curioso como, assim que ela termina de falar, o autor, né, do que escreveu, disse assim, e rapidamente Jesus, como a dizer assim, não vou deixar ela ficar sofrendo, rapidamente eu vou falar alguma coisa porque ela expressou um certo incômodo, um certo sofrimento, e queria uma orientação, uma luz, alguma coisa, e Jesus, algumas vezes, a gente vai ver, e Jesus ficou alguns minutos e depois voltou a falar, mas nesse ele não espera minutos. Tem escrito, e rapidamente, como ele entendeu que ela estava sofrendo, eu não tenho que ficar esperando ver se ela vai derramar mais muitas lágrimas. Não, o meu objetivo aqui é diminuir a dor. Então, ainda que nós não tenhamos o medicamento, ainda que nós não tenhamos o remédio, ainda que nós não tenhamos o alimento para entregar, mas nós temos algo dentro de nós que pode falar muito fundo no coração da outra pessoa que está conosco, ou que está ali, no caso, numa situação, vamos colocar como essa, da pessoa que está com uma ferida ou com um problema. Então, às vezes, eu não tenho nada que vai solucionar, mas enquanto pessoa, eu posso me fazer irmão daquela pessoa. E aí isso, na minha visão, é o grande desafio, porque nós muitas vezes, e claro, existem métodos, existem regras, existem, né, protocolos, existem numa organização, em todo o trabalho, então precisa ter sempre, mas às vezes nós observamos muito isso, todas as regras, o que é que a legislação diz, e aí a gente não olha para quem é o mais importante, é a pessoa humana, a quem, por exemplo, num projeto social, a gente vai se dedicar. Então, às vezes, a gente faz imensas reuniões e discute, mas a gente esquece peraí, mas o que é que o outro, de fato, está precisando mais? Né? Então, o desafio mesmo é a gente fazer com que essa lágrima da gente desperte. E aí a pergunta, eu não tenho... se vocês fizerem a pergunta, eu não vou dizer que eu sei, porque eu não sei. Uhum. Como fazer com que essa lágrima caia verdadeiramente? A minha única experiência, quer dizer, não vou dizer minha única, mas uma grande experiência que eu tive foi quando minha filha nasceu, e aí aos 4 meses, 5 meses, eu estava com ela na rede, e aí recebi uma informação de que a filha de uma amiga, de um familiar nosso, então não era próximo a mim, mas era próximo de alguns familiares. Então, a filha ou filho tinha desencarnado de uma dengue hemorrágica e estava na mesma faixa etária da minha filha. Então, quando eu soube dessa informação e estava com a minha filha no braço, eu chorei. E foi a primeira vez que eu chorei pela dor de uma outra pessoa, porque eu comecei a imaginar se aquilo fosse comigo. Então, talvez foi a primeira vez na vida que eu experimentei talvez uma piedade verdadeira, ou próximo de uma piedade verdadeira, porque eu comecei a sentir o que talvez fosse a dor daquela pessoa. Eu nem cheguei a sentir, porque eu precisaria talvez ter experimentado a mesma dor, mas eu projetei um pouco do que seria eu naquele lugar, e aí haveria muito sofrimento no meu coração. Então, talvez todos os momentos que a gente se deparar com uma situação em que a gente vai lidar com o próximo, numa situação, por exemplo, de dificuldades, num trabalho social ou em qualquer outra situação, mas focando num trabalho de maior envolvimento, onde alguém precisa mais e a gente vai tentar estender a mão, que a gente busque não olhar como um número, como um quantitativo, como mais um, é uma pessoa única, é um ser humano com necessidades, e aí a gente pode pensar, eu também poderia estar ali, e talvez eu estarei em algum momento naquela situação. Para finalizar esse ponto, quando a gente vai para a parábola do bom samaritano, Jesus, no final da sua... E aí eu convido também todos a fazerem a leitura, está no capítulo 15, que está também o estudo dessa carta de Paulo, a parábola do bom samaritano também está no mesmo capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec
discute, estuda, né, e coloca a parábola da caridade como um elemento de referência para um lema que é espírita, o fora da caridade não há salvação, e coloca a parábola como uma das passagens chaves para esse ponto, é que no final da parábola, depois que Jesus está conversando com o doutor da lei, que havia iniciado uma provocação, querendo saber, mas quem é o meu próximo? Jesus inverte a pergunta. Então, quem foi o próximo do que estava caído? Porque a gente se coloca muito na posição do que vai fazer algo, do que é o mais importante. Mas se a gente pensar o contrário, o caído é a oportunidade que Deus está nos dando de redenção. Porque se a gente viver numa ilha deserta, a gente não vai... O nome do pode evoluir, não vai haver evolução espiritual numa ilha deserta. Você vai aprender sobre você vai descobrir várias coisas, mas você não vai, na ausência da convivência, não há uma evolução real, porque é na convivência com o outro. E aí, então, a presença do outro é extremamente importante. Então, Jesus, ele inverte o valor. Então, agradeça por você estar passando no momento que alguém estava caído e poder ser a pessoa que vai socorrer, porque essa é uma oportunidade que você está tendo valiosíssima. Então, o desafio é a gente inverter essa visão, de não achar que nós estamos sendo o herói, mas, na verdade, nós estamos sendo submetidos a um ato de misericórdia de Deus por nos permitir fazer aquele gesto. Perfeito. Eu queria até trazer, assim, de forma mais enfática daquilo que você trouxe, que eu acho tão importante, que você falou sobre pontos, assim, que são essenciais, que é sobre a convivência, né? Sim. A gente precisa conviver para a gente ter essa prática da caridade. Sim. E o segundo ponto é sobre o sensibilizar-se com o outro, né? Porque quantas vezes a gente não convive com as pessoas e não se permite ter essa sensibilidade, ainda mais nos dias de hoje, onde tudo é muito corrido, onde muitas vezes a gente não cruza nenhum olhar com os nossos familiares, com as pessoas, os nossos vizinhos, ou as pessoas próximas, a gente não se olha mais no olho, né, sempre resolvendo problemas, e a gente se perde muitas vezes nesse relacionar, se sensibilizar com o outro. Então, eu acho que são pontos que você falou, assim, essenciais para que a gente possa trazer para a nossa vivência do dia a dia. Né? Sem dúvida. E você falar desse olhar naquele que está mais próximo da gente, que, na verdade, os nossos familiares são os próximos, que são mais próximos no sentido de estão mais tempo próximos a nós. Então, a gente não pode achar que o próximo é só o que vai estar caído um dia, ou que a gente vai encontrar um dia, em qualquer momento, qualquer ocasião. O próximo é o que está mais próximo. Agora, nesse momento, vocês três, Jonas, Karenina e o Levi, o que está aqui nos bastidores aqui, colaborando com todo esse trabalho, são os mais próximos a mim. Nesse momento, então, o que eu tiver de oportunidades de fazer ou promover ou ter iniciativas do bem vai ser com vocês. Nesse momento é com vocês, mas daqui a pouco já não vai ser mais, vou voltar para o meu lar, e aí essa sensibilidade ela não pode estar presente só nessa sala, ela tem que estar presente quando eu voltar para casa também. Importante isso que você falou. Tem que enxergar as pessoas em todo momento, não é porque eu tô com o pessoal que eu gosto, eu vou prestar atenção neles. Sim. Mas eu tô passando em algum lugar, eu nem conheço a pessoa, nem olho na cara, que nem ela falou. Aí eu acho que isso aí é a diferença entre não isso especificamente, mas que nem na sua pergunta você falou, a diferença entre a pena e a piedade. Sim. A pena, se a gente fala assim rápido, parece que é a mesma coisa. A palavra é uma palavra parecida. Mas a pena eu acho que é aquela que a gente fala, eu tô com tanta pena dele, mas a gente não faz nada. Exato. E a piedade, ela já toca mais. Exatamente. E se a gente voltar para a continuação, vou só fazer a seguinte sentença daquele texto, que ele diz assim, vai ser um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas, e quando por uma doce simpatia vinde a lhes restituir a esperança e a resignação, que encanto experimentais. Então ele está dizendo assim, você jogar a lágrima, né? Só a sua lágrima, o seu sentimento já vai ser um grande bálsamo. E se você conseguir colocar algo demais, aquilo ali vai ser, até você vai sentir uma grande alegria, mas às vezes você não vai poder. O recurso financeiro, muitas vezes, você não vai ter para poder colocar, mas o seu sentimento, ele vem sempre primeiro. Vamos para a terceira pergunta. Né? Vamos lá. Max,
como buscar ser uma pessoa mais caridosa segundo o Evangelho de Jesus? Eu acho até que ele já introduziu um pouco sobre isso, né? Mas vamos pensar assim de uma forma bem prática do dia a dia, porque muitas vezes a gente lê o Evangelho, né, estuda, e às vezes fica um pouco no subjetivo, na teoria, como na prática, assim, no nosso dia a dia a gente pode realmente buscar ser essa pessoa mais caridosa. Ok. Acho que aqui pode no falar. caso seriam tipo dicas, né, no caso, assim. Dicas. Tá bom, vamos ver se a gente consegue dar algumas. No capítulo 11, o Evangelho é a nossa referência sempre. Para falar de caridade, o Evangelho ele tem que ser, o Evangelho segundo o Espiritismo, é o elemento que a gente usa como nosso guia para orientar. No capítulo 11 é amar o próximo como a ti mesmo, que é o mandamento maior, que inclusive, uma curiosidade espírita, é que é o único trecho, pelo menos que eu reconheço ou identifico, em que a mesma mensagem ela aparece 2 vezes, com o mesmo título, no Evangelho. Tem lá o mandamento maior, tanto no capítulo 11 quanto no capítulo 15. Allan Kardec intitula o mandamento maior. Então, 2 vezes ele talvez para dizer assim, ó, você não viu na primeira, na segunda você vai ver. Então, volte lá e estude. Mas o que a gente vai discutir aqui, vai propor, no item 11, onde trata do egoísmo. A gente vai ter uma mensagem do Espírito Emmanuel, e ele fala uma coisa que me chamou a atenção muitas vezes. Eu ficava pensando, a gente como já lê o Evangelho por uma dádiva que a gente, né, meus pais eram espíritas quando eu nasci, então tive a oportunidade de conhecer, pelo menos ficar ouvindo as leituras no Evangelho no lar desde muito tempo, então, mas durante muito tempo, muitas mensagens dessas não faziam tanto sentido, como com o tempo começam a fazer. Então eu ficava pensando, olha só o que é que ele diz aqui, ó. Jesus vos deu o exemplo da caridade, e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Porque, enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava a mão, dizendo, que me importa? Então, muitas vezes a gente pensa, e não está errado, mas a gente pode ir além, que o egoísmo é querer tudo só para si. Eu quero para mim as coisas, eu quero reter as coisas, eu quero as riquezas, eu quero. Mas aqui, e aí por causa disso eu não entendia. Mas, Pôncio Pilatos não me pareceu ter sido egoísta, né? Lavou as mãos, e aí a gente começou a identificar que existe um outro elemento, que é um elemento muito significativo, que a gente vai ter que retornar à parábola do bom samaritano de novo. É o elemento chamado indiferença. E aí o que é que Pôncio Pilatos foi? Foi uma pessoa indiferente. Segundo o Evangelho, ele lavou as mãos. Ele ainda esboça um comentário, mas é um justo, mas as pessoas estão querendo, então ele não se importa. Então talvez a caridade, ela começa quando a gente começar a pensar em se importar com as coisas, com as pessoas, com as causas e com tudo aquilo que talvez a gente não tenha observado ainda. Então a gente precisa começar a perceber. E aí quando eu volto para a parábola do bom samaritano, o que é que nós temos? Temos 2 personagens que passam, que olham, mas seguem e não param para ver a pessoa na sua necessidade mais básica ali, que era a de sobreviver, né? Não era só uma pessoa pedindo uma roupa, não era uma coisa no nível de importância menor, era a vida que ele estava ali requisitando. E aí, às vezes não, e aí recentemente eu fiz uma leitura sobre uma interpretação, e aí aquilo me tocou muito. Eu ainda nunca tinha pensado. A pessoa escreveu no texto e dizia assim, imagina você caído no chão, ensanguentado, sem ver nada, e aí escuta e ora a Deus e pede socorro. E aí você escuta os passos chegando, e aí seu coração começa a se alegrar.
e aí depois você vê que os passos estão seguindo, e você pensa, meu Deus, não fui visto, não me perceberam. E eu comecei a pensar naquela cena, e aí é o sacerdote, aquele que teria talvez mais recursos, porque talvez era o que tinha mais possibilidades, porque quando o sacerdote desce do templo, ele volta cheio de coisas, porque aquelas doações, não doações, aquelas ofertas que são dadas no templo, uma boa parte fica com o sacerdote. Então ele sobrevivia daquilo, inclusive. Então ele era quem tinha mais recursos para imprimir algo para aquela pessoa, e aparentemente não fez muito, não é? Então, eu acho que o primeiro desafio é a gente tentar mudar o nosso olhar para as coisas, é tentar buscar, identificar o ser humano, como a gente respondeu na questão anterior. Essa é uma das situações para a gente identificar. Só que muitas vezes a gente não é uma coisa muito simples ou muito fácil, e aí por isso aquilo que você falou das iniciativas de trabalhos sociais são fundamentais para isso. Não é que eu só poderei ser caridoso, não é que eu só viverei a essência da caridade, não, às vezes nem vou conseguir, mas nesses espaços de convivência que você comentou, no criar um espaço de convivência, é onde eu começo a enxergar, ou tenho possibilidades maior de enxergar o outro. E aí, criar esse espaço de convivência não significa abrir uma instituição, não, é pensar que eu quero conviver para descobrir o outro, para descobrir como eu posso crescer com isso. Às vezes, a gente pode até ser um pouco egoísta, bom, quero crescer espiritualmente, então o que é que eu vou fazer? Tenho que me aproximar dos outros, para descobrir como posso fazer algo. Então, primeira coisa é a gente conseguir desligar essa indiferença, esse lavar as mãos, descobrir alguma forma. Por exemplo, eu acabei de saber das guerras. Eu realmente não tenho nada como que agora, nesse momento, materialmente fazer, mas eu posso orar. Então, no momento que eu faço a iniciativa da oração, de alguma forma eu estou deixando a minha indiferença de lado. Hoje me perguntaram, minha filha, eu estava com ela hoje, falando dela de novo, né? Ela disse, pai, essas guerras têm possibilidades de chegar aqui, alguma coisa? Ela estava preocupada, e aí nós comentávamos com ela, filha, acredito que não, mas muito mais importante de a gente se preocupar de ela chegar aqui é que ela acabe o quanto antes. Então vamos orar, e a gente conversou um pouco sobre isso, para colocar um pouco de energia positiva para ir de encontro a tantas coisas negativas que já estão sendo pesadas. Então é um outro elemento, é a gente identificar e a gente orar, não permanecer apenas nisso quando houver possibilidade de ir além, de ir ao encontro do outro, e hoje a gente tem redes sociais, né? O WhatsApp mesmo, a gente falou da família, a gente falou uma boa iniciativa, a gente tem um amigo lá no centro, na Casa Espírita Bom Samaritano, o nome dele é João, e aí ele de uma hora para outra, não sei o que aconteceu, ele começou a dizer às pessoas que amava. Então ele me deu um abraço uma vez e disse, Max, eu amo você, meu amigo. Você é extremamente importante para mim. E aí depois eu vi, e aí começou a dizer para todos os trabalhadores. Aquilo deu um contágio, que eu aprendi a dizer que eu amava também as pessoas depois que ele começou a falar isso. E a gente começou a identificar, e é claro, se eu for teorizar o que é o amor, é claro que eu dizer que amo uma pessoa e esperar que esse amor seja realmente um amor tão profundo que possa até ser sinônimo de caridade, talvez eu iria dizer, não, realmente é mentira dizer que amo, mas a iniciativa, ele abre em meu coração e no que escuta, uma conexão tão bonita, e aí a gente começou a fazer essa experiência com algumas pessoas, não por experiência, mas por uma necessidade de ver às vezes alguém tão sofrido, de ver alguém às vezes tão
não só o sofrido, mas às vezes pessoas tão arrogantes, pessoas tão bravas o tempo todo, e a gente começou a abraçar e dizer que aquela pessoa era importante, que quando ela sumia, ela fazia falta, mesmo com as malcriações, por exemplo, dela, mas a gente está sentindo falta das suas malcriações, agora eu nem sei dizer. E aí as pessoas começam a se sentir bem com isso. E aí a pessoa chega, aí por acaso a gente não viu, aí ela disse, ei, cadê o meu abraço? Já sente falta do abraço. E aí isso vai criando conexões. Mas surgiu de onde? Surgiu tal... Eu não sei de onde, depois eu vou perguntar, por que alguém disse para ele fazer aquilo, eu sei que aquilo contagiou, e aí até recentemente eu disse, você nunca mais falou que amava as pessoas, você precisa voltar a trazer essa... aí eu disse, é mesmo, Max, preciso mesmo, porque aquilo moveu, teve um movimento muito positivo. E aí talvez não seja o verdadeiro amor do cristão como Jesus amou, mas é um sentimento que você está não só demonstrando, mas expressando. Então, acho que esse é um bom exercício para a gente começar a tentar vivenciar essa caridade um pouco mais essencial do que a coisa, do que a doação apenas de um objeto, de algo que alguém está precisando. É expressar e falar, olha, eu amo você, meu irmão. É uma coisa que impacta, mas depois até quem escuta, que às vezes aquilo soa, e aí a pessoa às vezes está um pouco mal criada, como ela disse, a gente trabalha com a população, a comunidade, né? Disse, olha, você está muito trabalhoso hoje, daqui a pouco eu vou te dar um abraço daqueles que só largo quando você se acalmar, porque a pessoa está acostumada à agressão, né? E aí, quando você inverte esse valor, você cria uma outra... E aí as pessoas sorriem, e às vezes até aquele mal-estar se desfaz rapidamente. E se aperrear mais, eu dou cheiro no cangote. Aí que a pessoa se abre, sabe? Então, é um elemento que eu acho que vai criar vínculos, que vai permitir a gente quebrar, às vezes, rochas que está em coração de outras pessoas, e às vezes até no trabalho. Eu não sei como é que está o nosso tempo, mas no trabalho essa semana mesmo, um colega me escreveu e eu pedi um favor a ele, e quando terminou, eu disse, meu amigo, eu te amo, viu? Eu ainda não sei, eu vou encontrar com ele semana que vem, não sei como é que ele vai receber, eu só sei que ele botou um coração, aí já foi, imagina, num ambiente de trabalho, onde as pessoas estão aquele clima sempre de muito profissionalismo, aí você coloca um eu te amo, numa proposta descontraída, mas você abre um caminho que você nem consegue imaginar até onde ele pode ir, mas com certeza é uma boa oportunidade. E não precisa ser o eu te amo, que talvez tenha pessoas que pode até confundir um sentimento ou outro, a gente também tem que ter cuidado, não é? Mas você é muito importante para mim, você fez falta, então a gente vai construindo esses elementos que possam nos conectar com a outra pessoa. Acho que são excluir a indiferença e criar e abrir essas portas que essas pequenas sentenças positivas causam na gente e no que escuta. E se você me permite, Max, eu queria fazer um caminho nisso que você falou. Sim. Você falou de não ser indiferente, né? Esse seria o primeiro passo, da gente poder perceber as pessoas. Sim. E quando a gente se permite perceber as pessoas ou não ser indiferente, a gente acaba sendo imbuído desse sentimento, né, da empatia, da gente conseguir se conectar com o outro verdadeiramente, seja na sua alegria, seja na sua dor. Sim. E o terceiro, que seria depois que você é imbuído desse sentimento, é o que eu posso fazer, né? Porque não adianta só a gente não ser indiferente e a gente também não agir, né? E as possibilidades são infinitas, são inúmeras, né? Você mesmo citou várias aqui, não só desde grandes trabalhos até coisas pequenas, como uma palavra que você utilizou, que você falou que seu amigo começou a abraçar, né, agir de uma forma diferente, falar de uma forma diferente. O como a gente faz isso é muito importante, não só a palavra, né, mas o como que a gente transmite essas palavras para as pessoas e trazendo um pouco dessa sua experiência no trabalho voluntário, né, nos projetos sociais. Queria que você nos contasse um pouco quais os benefícios que você enxerga, né, independente da pessoa ser espírita ou não, mas dentro de um trabalho social, quais os benefícios que você enxerga direto na vida da pessoa quando ela participa de um projeto social, quando ela faz um trabalho voluntário. Sim. Ana, minha vida ela
eu posso dizer que ela é outra desde quando a gente começou. Como eu disse, meus pais eram espíritas, meus avós paternos já eram espíritas, então meu pai já também nasceu espírita, mas eu posso dizer que a minha versão mais espírita mesmo, né? Eu era porque eu vinha, inicialmente não tinha opção, mas foi quando a gente começa a participar, a se envolver com uma atividade onde a gente pode explorar essa prática mais direta do contato com, às vezes, os mais vulneráveis, ou os mais excluídos, ou aqueles que estão mais marginalizados, descriminalizados. E aí a gente começa a se enxergar, muitas vezes, no outro, estou colocando, é claro, o trabalho que a gente participa, né? Porque existem muitos outros, mas no que nós trabalhamos, a gente começa a conversar com alguns irmãos e a gente identifica que a vida não era muito diferente da nossa, em muitas situações. E às vezes uma escolha, por exemplo, que não foi a mais acertada. Recentemente a gente estava com um jovem que veio de Brasília, por causa depois de uma briga, mas estava na situação de rua, teve uma briga que familiar, alguma coisa, e aí veio caminhando, chegou em Natal e estava entrando numa situação bem dramática, mas tinha uma vida muito estável, estava tudo bem equilibrado e, como eu disse, por alguma escolha acabou. Então a primeira coisa que a gente identifica é nenhum de nós está impossibilitado de sofrer quedas, e quedas graves. Quedas graves, eu digo, socialmente, quedas graves espiritualmente. Não é porque a gente já conseguiu uma certa estabilidade, seja, por exemplo, profissional, que a gente não pode correr um risco. A gente, outro dia desse, estava com um jovem que ele envolveu-se com drogas e era um gerente de banco e estava ali dormindo recentemente embaixo do viaduto, porque ele até que se afastou do seu trabalho por motivos de saúde, conseguiu, mas entrou numa vida de drogadição tão difícil que ele não conseguia. Então, a primeira coisa é o seguinte, é que a gente começa a identificar a nossa vulnerabilidade enquanto encarnado que estamos. Então, isso é um grande impacto, mas é muito positivo, porque a gente sai de uma talvez uma redoma de que eu estou isento de qualquer situação que possa me acontecer. Então essa é a primeira, da gente tem uma realidade, e claro, a gente tem outras realidades, que é as realidades também da mudança e da transformação, que são aquelas que dão uma alegria muito grande ao nosso coração, quando a gente percebe as coisas que a gente comentou um pouco antes aqui, no abraço, quando a gente percebe que aquela pessoa que está ali, ela talvez não sabe nem dizer quando foi a última vez que recebeu um abraço de alguém. Então, sabe como você... Não é que a gente vai se sentir importante ou especial por isso, mas a gente começa a dizer assim, puxa, Deus, Ele está me dando uma oportunidade de conhecer alguém, de ter uma experiência que, às vezes... Onde é que eu poderia ter? Porque realmente a gente vai se abraçar aqui, mas vocês e eu também vou abraçar outras pessoas, mas aquela pessoa, às vezes, estou falando aqui, por exemplo, pessoa em situação de rua, que foi como a Ana Karenina comentou aí logo no início, que é um dos trabalhos que a gente participa, quer dizer, que é o carro-chefe lá da casa que a gente participa. E aí, quando a gente vai ter aquele abraço, ter aquele contato, ter a proximidade, vai conversar um pouco mais, saber o nome da pessoa, E aí, assim, a gente vai identificando que os valores da vida, eles são as coisas que muitas vezes a gente dá pouca importância, e a gente começa a identificar essa importância quando a gente vê que o outro valorizou algo que era tão simples. Então, a gente muito preocupado com coisas, com cargos, com graduações, né, com títulos, com muitas coisas humanas do nosso mundo, que são importantes,
até certo ponto, mas não são as mais importantes. E aí a gente identifica muitas vezes em alguns irmãos, e aí uma experiência que muito me marcou foi a de um senhor que, numa semana, ele chegou até a gente e nos pediu uma ajuda. Não, perdão, ele chegou até nós e estava contando uma experiência muito ruim que ele teve. Ele disse, olha, eu recebi um dinheiro, uma pessoa me deu um dinheiro para eu ir comprar, fazer um mandado, foi fazer um mandado, e aí quando eu voltei, os amigos, entre aspas, quer dizer, antes dele chegar nas compras, os amigos, entre aspas, tomaram o dinheiro dele. Ele era uma pessoa super agradável, tinha o problema do álcool, e isso talvez, nesse momento em que ele estava um pouco envolvido, os amigos chegaram, tiraram, e aí ele voltou dizendo, e agora, como é que eu vou voltar para a pessoa? Ela não vai acreditar em mim, vai dizer que eu tomei todo o dinheiro, e ele chegou com esse problema. Nós não sabemos como ele resolveu, mas no domingo seguinte, ele estava lá. E aí pegou a sopa, e aí disse, me dê mais uma, ou melhor, me dê mais duas. Eu disse, pois não, mas você não já recebeu a sua? Não, que eu vou levar para os amigos. Aí alguém perguntou, mas aqueles amigos da semana passada? Aí ele disse, sim, mas não foram eles que tiraram? Eu disse, mas aqui a gente não aprende que tem que fazer o bem sem olhar a quem. Ele voltou com essa resposta daquilo que aprendeu com alguma expressão. Então a gente começa a aprender também valores que a gente às vezes está até ensinando, tentando passar, mas quando não vê uma aplicação real. Ou, por exemplo, quando chega ao final e o trabalho já não tem mais um dia onde teve muita gente, a gente não conseguiu atender todos, porque chegou alguém muito depois, e aí na hora que a gente procura um alimento para entregar, não tem mais, e a gente vê o irmão que acabou de receber, repartindo aquele pouco que já recebeu, doando para um outro. E aí a gente pensa assim, aí a gente entende a mensagem do óbolo da viúva, como não é a quantidade do que a gente faz, mas é o que a gente está disposto a fazer pelo outro. Então, nesse trabalho, a gente vai identificando coisas que estão aparentemente tão simples, tão ignoradas, mas que têm uma importância tão grande, como a gente, na frase do Pequeno Príncipe, né, o essencial muitas vezes está ali, invisível aos nossos olhos. E a gente vai perceber, às vezes, quando o tempo já passou demais, e aí trabalhos, assim, nessa seara, nos dão muita experiência, e muitas alegrias, dá muita experiência e muitas alegrias. A gente teria muitos casos assim para contar, né? Mas a gente entende que o tempo também tem um limite, né? Fica para a parte 2, né? Parte 2, tá bom. Mas, Max, você acabou respondendo a próxima pergunta. Foi mesmo. Que a pergunta era, qual o seu maior aprendizado nesses anos de dedicação ao servir dentro da Casa Espírita Bom Samaritano? E isso que você contou para a gente foi mesmo, um aprendizado gigantesco. Tem tentado, eu acho que descobrir uma sentença que foi dita por Madre Teresa. Esse tem sido, na verdade, não posso dizer que esse tem sido a nossa vivência, mas essa tem sido uma meta que a gente tem buscado. Nós não devemos permitir que ninguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Então, não posso permitir que alguém saia pior do que chegou. Muitas vezes, e eu não posso dizer que a gente já superou isso, não, mas muitas vezes, quando eu volto para casa me lembrando, eu acho que aí eu vou mentalizando, lembrando, eu acho que tal pessoa voltou mais entristecida, porque eu acho que eu dei uma resposta hoje um pouco mais atravessada. Aí a gente não tem mais o que fazer, à noite vai orar pedindo perdão a Deus e rezando para que no outro domingo a pessoa apareça, para a gente voltar da estaca zero. Porque às vezes o trabalho ele nos coloca em várias situações onde a gente vai ser desafiado como, por exemplo, alguém que a gente esperava uma imensa gratidão, e aí a pessoa bota uma cara feia e reclama. A gente, não aconteceu comigo, mas já aconteceu com outro irmão, já desencarnado, de receber café
na roupa, não foi a pessoa, só tem isso, e aí joga o café, sabe? Mas eu queria ter passado por essa experiência só para eu saber como eu teria reagido, eu não sei. Mas, eu venho aqui, vocês não tem mais nada do que isso, eu também não quero. Olha, imagina essa experiência, não é fácil, né? Olhando, sendo contada, sendo toda, né? Mas isso na hora é uma coisa difícil. Mas tem uma experiência que eu gostaria de compartilhar, eu citei até meu irmão, meu amigo João, e vou citar ele novamente, porque a gente tem conversado muito sobre isso. Do quanto Deus, ele está o tempo todo e a gente não percebe, a gente ignora ou a gente não quer lembrar, e só quando a coisa acontece é que a gente... Quantas vezes a gente lidou com situações que pareciam irremediáveis e que no final as coisas resolveram. Outro dia desse tinha um homem com Outro dia não, já faz vários anos. Não é comum, eu também não estou falando isso para assustar, mas de vez em quando aparecem umas situações. Um homem com uma barra de ferro enorme, com raiva de outro que estava lá dentro. E agora? O que está dentro a gente não deixa sair, o que está fora não pode entrar, porque imagina na casa espírita tal, nunca teve nenhum conflito, nunca teve nenhuma briga, e todas as vezes que surge algo, a gente consegue, mas a gente tem que saber que é porque Deus está conosco, os bons espíritos, nunca é a gente sozinho, isso é a primeira coisa. Então, nós temos que ter essa certeza. E aí a gente já viu muitas situações como essa serem apaziguadas. Meu irmão, o que é que você está fazendo com isso? Não, é porque ele fez isso, isso e sim, mas... E aí a gente começa num diálogo, termina num abraço, aquela barra de ferro muitas vezes é retirada, jogada fora, e o mais bonito, a gente vê os dois se abraçando. Isso já aconteceu inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Outro dia desse, um irmão chegou, estava lá fora e me chamaram. Max, tem um irmão ali fora, disse que está esperando sair porque está com um facão na mão. Aí mandaram me chamar. Aí eu, mas rapaz, tinha tanta gente, logo eu. Aí eu fui lá, reconheci quem era, ele não é um grande, não frequenta com tanta assiduidade, mas já dava para perceber, ele estava num estado um pouco alterado, mas estava consciente. Aí disse, meu irmão, o que foi que aconteceu? Não, é que... Aí começou a dizer as coisas, disse, mas você sabe que é a proposta de Jesus, e aí a gente aproveita para falar, a gente faz uma oração, entende que Deus está com a gente, e aquela situação não é... Eu fico pensando, aquela situação tinha que acontecer ali, porque se fosse na rua, dificilmente aquilo teria um resultado feliz, um final feliz. E aí, naquele caso, pedi um abraço a ele, o irmão chorou. Aí eu pedi o abraço e pedi o facão ele não me deu, mas o abraço ele aceitou, e chorou, e disse, olha, eu vou embora, realmente você está certo, eu estou com a cabeça esquentada, eu vou, para que não aconteça, realmente é uma coisa tão boba para eu estar... Olha, ele estava sob um efeito, mas a consciência dele naquela hora, então a espiritualidade não foi a minha palavra, a minha presença, é a presença de Deus ali realmente, quando você se propõe, ou quando o grupo, e a espiritualidade busca somar nisso. Então, a gente tem lidado com essas situações e sempre com a graça de Deus, sempre com esse êxito, não é? De muitas vezes ver os irmãos se abraçando. Isso é muito bonito. Aquilo que poderia, né, uma fagulha poderia incendiar rapidamente, a gente vem conseguindo por causa dessa proposta porque assim, se a gente for partir com aquelas mesmas ferramentas que o que está acostumado, a agressão, a violência, a palavra feia, tudo, se você quiser, você perde, porque você não tem, eu pratiquei karatê com 11 anos de idade, eu não vou sair com nenhum irmão com arma, com qualquer coisa, não, então eu vou perder na violência, na força, eu vou perder se eu quiser argumentar, porque vão ser tantos palavrões que eu também vou perder. Então, o que é que eu posso usar? Eu tenho que usar uma estratégia completamente oposta, é a do Cristo. É maravilhoso como a gente vê que funciona. Isso é maravilhoso. Quantas experiências, né? A gente poderia ficar aqui horas só ouvindo, eu acredito. Sim. Você deve ter muitas, muitas histórias. Vai ficar para a nossa parte 2, né? Na próxima oportunidade. Mas, para a gente encerrar o nosso podcast, a gente tem 2 quadros. O primeiro deles é que o convidado indica, né? Então, ele pede a você uma indicação de leitura, de palestra, de algo que você acha interessante, que seja interessante para os nossos espectadores, né? Consumirem. Então,
e dê a sua dica. Pois é, eu mencionei um livro que tem sido um que eu sempre menciono, mas como eu já mencionei, esse foi o Jesus no Lar, que é um livro que merece nossa leitura e buscar nas entrelinhas. Buscar nas entrelinhas. Mas tem um outro mais comum, mais tradicional, mais na mão de cada um, e a gente está entrando agora no mês de dezembro, é o Evangelho de São Lucas. A gente tem feito poucas leituras no Evangelho mesmo. Claro, eu falo São Lucas, mas a gente tem o Novo Testamento, juntar tudo é muita coisa, mas para fechar bem assim, e tem uma prática na minha família, eu não sei se é uma prática católica ou não, mas como a família da minha mãe toda é católica, eles no ano passado fizeram, e eu achei muito proveitoso, e é o que eu vou recomendar. O Evangelho de São Lucas são 24 capítulos. Então, você lê o primeiro no dia 1º de dezembro, lê o segundo, e na véspera de Natal você lê o último capítulo. É bonito isso, porque você cada dia... E aí você... E como o Evangelho de São Lucas vamos dizer, é a história da vida de Jesus, do nascimento até o final da sua existência aqui, e aí é o Evangelho que tem mais parábolas. Pelos estudiosos, é o Evangelho da compaixão, que poderia ser um sinônimo da palavra piedade, que foi mencionada aqui. É o Evangelho onde ele conta a parábola do bom samaritano, o único Evangelho, a parábola do filho pródigo. Então, assim, é um Evangelho espetacular, que merece, como eu disse, não menosprezando, nem dizendo que é mais ou menos importante, mas é um Evangelho de mais sentimento. Sim. Se a gente quer despertar, quer fazer brotar esse sentimento da compaixão, da piedade, da misericórdia, é o Evangelho, eu falei compaixão, mas acho que é o Evangelho da misericórdia, mas são sinônimos ali. Sim. É o Evangelho da misericórdia. Então, minha sugestão e recomendação para esse final de ano é, cada dia do mês de dezembro, ler um capítulo do Evangelho de São Lucas, procura estudar, interpretar, fazer uma leitura mais aprofundada e buscar também ali nas entrelinhas o que é que pode ter de lição para a gente. Então, essa é a dica. Acho uma ótima indicação. Eu, inclusive, vou seguir essa indicação. Perfeito. Perfeito. Muito Nós vamos para o segundo quadro, que chama Verdade ou Mito. Opa. Aí nós pensamos numa pergunta que tem tudo a ver com o tema, né? É errado fazer caridade esperando recompensas? Pois bem, eu vou tentar responder não fazendo uma correção, mas fazendo um ajuste na pergunta. Toda vez que se fala fazer caridade, isso me soa um pouco estranho, porque fazer caridade parece que é algo programado, como um botão que liga e desliga. Então, talvez... E aí na minha própria resposta, no meu próprio tentativa de ajuste, já tem um pouco da resposta. Sim. Se a gente dizer assim, viver a caridade. Porque quando você fala em viver a caridade, aí você entende que não é uma coisa de um dia, de uma hora, de um turno que tem... E aí quando eu falei de horário, naquela hora que a gente precisa trabalhar, tem a organização, a ordem, mas tem as pessoas, é porque às vezes o trabalho fechou, vou voltar aqui só num exemplo, o trabalho fechou, a gente fechou o cadeado do centro espírita, aí chega uma pessoa lá fora. Isso acontece com uma frequência, parece que Papai do Céu deixa ali só para experimentar, a gente já nas últimas fechou tudo, aí aparece a pessoa. Então, se naquela hora eu o tratar com desrespeito, com ignorância, com rudeza, ou mesmo com indiferença, aí eu penso assim, olha, tudo que eu fiz antes, tudo que eu experimentei antes, não vou dizer que perdeu o valor, porque sempre tem um valor, mas enfraqueceu, porque não é uma ação isolada a caridade, é uma vivência diária e constante. Mas a gente vai esperar alguma coisa em troca? Nós somos ainda seres muito pequenos do ponto de vista espiritual. Então, a gente espera. Mas aí eu vou dar a sugestão do que a gente pode esperar como recompensa. Ver o outro sorrir depois que você faz o que você considera a boa ação. Ver o outro melhor, como Madre Teresa diz. Então, aquilo ali, para você, se for esse o tipo de recompensa,
excelente. Se for o aplauso, se for a foto, né, na rede social, não saiba o que a mão direita faz o que a mão esquerda. Aí a mão esquerda você está usando o celular e a mão direita você está dando esse tipo de recompensa, né? Não pode ser para fazer. Mas se for ver o outro se sentir melhor, mais feliz, mais respeitado, com a sua dignidade mais valorizada, então eu não vejo erro, na verdade eu vejo muitas vezes a forma que o cristão se alegra e se energiza é vendo a alegria do outro e sabendo que ele participou dessa alegria, então é uma alegria que se multiplica. Perfeito. E é isso, estamos encerrando o nosso Pode Evoluir, nosso episódio, e assim, fica a nossa gratidão, Max, pelas suas reflexões, pela sua vivência, com certeza muitos aprendizados, né, para nós que estamos aqui, com certeza para quem está nos ouvindo, nos vendo, e fica a nossa gratidão também para quem acompanhou todo esse episódio, e nos vemos no próximo episódio. Esperamos sim. Mas tem muita gente ainda para falar aqui. Espero que isso aí demore um pouco, porque tem muita gente boa aí para nos ensinar muito. Com certeza. Aqui é só um pequeno spoiler, né? Um pouquinho do que a gente pode trazer sobre o espiritismo, mas tem muita coisa maravilhosa, muito conhecimento, muitas pessoas também, assim como você, com vivências, né, com estudo, para nos trazer elucidações e iluminar nossas consciências. Então, muito obrigada. Obrigado. E gratidão a todos que estão nos ouvindo, nos vendo. E nos vemos no próximo episódio.